Olá, senhoras e senhores, aqui é Márcio Stanokowski do Giro da Notícia RS. Hoje, 5 de novembro, estou aqui na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre para uma palestra Desconstruindo Paulo Freire. Teremos na matéria a palestra e algumas perguntas. Se eu precisar não. Deixa eu pegar um plano amplo aqui. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Tenho percorrido ao longo dos últimos 2 anos várias cidades do Brasil para abordar exatamente o tema que irei conversar com vocês. Ele não vai usar. Não, Ele não vai usar. não. Não, ao contrário. Não vai usar? Não vai. Não, e aí pode desligar. Então, retomando, tenho viajado no Brasil ao longo dos últimos 2 anos para abordar exatamente o tema que eu fui convidado para conversar aqui com vocês. E até brinco que conduzo a biografia intelectual e pessoal de Paulo Freire, até mesmo se eu fosse mudo, eu conseguiria dar essa palestra. Uma vez que tenho, repito, abordado em diferentes lugares exatamente este tema, que no ano de 2012 eu comecei a estudá-lo de uma maneira despretensiosa. O meu objetivo aqui é conversar com vocês a partir de recortes inéditos, uma vez que eu tenho uma série de materiais e palestras, aulas, comentários disponibilizados no YouTube. E toda vez que sou convidado para falar sobre Paulo Freire, eu evito repetições, uma vez que eu entendo sempre que seria desrespeitoso, porque as pessoas poderiam digitar o meu nome no YouTube e buscar esse material. Mas é inescapável que eu traga alguns temas que já comentei, pois acredito que boa parte de vocês nunca me viram na vida. E neste sentido eu gosto de apresentar algumas repetições, pois sendo este um tema nevrálgico para que a gente possa compreender e debater em um nível mais elevado a educação brasileira, eu gosto de dar alguns choques. Então, como a boa pedagogia ensina, isso a gente aprende, por exemplo, com Aristóteles, a gente tem que fazer este exercício da boa dialética. E a boa dialética é exatamente isso. Este confronto entre impressões, modos de enxergar. Achei salutar a pergunta da mãe a respeito, por exemplo, a abordagem sobre esse elemento doutrinário à direita ou à esquerda. É importante, então, começar esta exposição por um mapeamento histórico. Os conceitos de direita e esquerda surgem no século XVIII. São uma resposta a um certo esgotamento social e histórico que a sociedade europeia estava vivenciando naquele momento. Trazendo justamente a leitura da concepção histórica marxista, nós temos a ascensão de uma nova classe, esta classe é a burguesia, e a partir desta ascensão nós ramificamos de uma maneira mais ampliada aquele desenvolvimento social que outrora era estabelecido. A partir da burguesia nós temos outras ascensões que se diluem a partir dela, até mesmo chegando ao nosso complexo século XXI, em que nós não temos mais classes definidas. Até mesmo as estruturas de trabalho hoje, elas são ainda mais complexas. Você é capaz, como eu, por exemplo, de trabalhar na maior parte do seu tempo na sua casa, no seu computador e, caso queira, de chinelo e bermuda. Nesse sentido, o que temos é uma forma de encarar o tempo histórico
a partir então de um surgimento no século XVIII de dois conceitos políticos que hoje estão aí nas cabeças dentro do ambiente brasileiro principalmente. Acontece que a educação ela é anterior a isto. Se nós recuperarmos um pouco a tradição ocidental de entendimento de educação, precisamos de fato compreender uma máxima que Paulo Freire tenta parafrasear e que não foi ele quem inventou, ainda que seja tratado como um inventor, que é que a educação ela é libertadora. A educação ser libertadora é um princípio basicamente da filosofia grega. Desde os pré-socráticos nós já encontramos exatamente este sentido de que a educação ela é libertadora. Se nós refletirmos um pouco só sobre esta frase, educação é libertadora, soa até como algo óbvio. Pensem em vocês, nas suas mais variadas profissões, desenvolvimentos pedagógicos, etc., como foi renovador descobrir algo novo dentro do vasto campo do conhecimento. Penso eu, por exemplo, quando tive contato a primeira vez com Paulo Freire e como foi sendo desenvolvidos os meus estudos e como isso de fato me libertou. Certo? Então, nesse sentido, digo mesmo a vocês, nas suas mais variadas áreas, etc. Então, a educação, ela ser libertadora é algo que antecede a política contemporânea. As ramificações que hoje já não explicam mais nada, direita e esquerda, elas têm uma datação temporal a partir do século XVIII, mas a educação é muito anterior a ela. Nesse sentido, a obra Desconstruindo Paulo Freire, que sou o organizador, ela não foi escrita para ser um panfleto à direita. Ela foi escrita para ser um suspiro, ou um respiro, ou um grito, ou um lamento sobre o status quo da educação brasileira, principalmente a partir do último, talvez assim, última metade de século. E por que eu digo assim? Porque é algo complexo, uma vez que se nós formos refletir de verdade sobre os problemas da educação brasileira, nós poderíamos ampliar este recorte e trazer à luz, por exemplo, o romance de Raul Pompeia, que tantas vezes a gente lê na escola, que é o Ateneu, e que ali há uma crítica à forma como, por exemplo, o ensino era desenvolvido, vide do Pedro II, um ambiente um pouco mais tecnicista, enfim. Então eu poderia ampliar o recorte de problema na educação brasileira, trazendo Raul Pompeia, ou poderia trazer, e é o tema que gosto muito de abordar, a partir do surgimento do Ministério da Educação, ou seja, década de 30 à frente, em que nós temos uma relação promíscua, pelo menos na minha visão, entre o aparelho de Estado e o aparelho de ensino. O Ministério da Educação ele foi criado em meio a uma ditadura, a pior ditadura que o Brasil já experienciou, que foi a ditadura de Vargas. Ainda que muitos considerem Getúlio Vargas um herói, e falo com a propriedade de quem estuda alguma coisa de história do Brasil, Getúlio Vargas não foi um herói, muito pelo contrário. Nesse sentido, quando pensamos na ideia do Ministério da Educação, nós conversamos a partir de 37, o Estado Novo, uma ditadura que foi de fato totalitária, que fez com que, por exemplo, o período militar, tantas vezes salientado em sala de aula, como talvez a Era das Trevas da história brasileira, tenha sido Cócega. De fato, se nós ampliarmos inclusive o recorte sobre alguns exemplos que fundamentam a leitura de que vivenciamos uma ditadura enquanto pátria no período Vargas, homens das mais diferentes linhas de pensamento, Gilberto Freire, por exemplo, Graciliano Ramos, homens antagônicos na maneira de enxergar o Brasil, foram presos, sofreram dentro daquele mesmo período. Portanto, o Ministério da Educação nasce exatamente neste contexto de década de 30, pois antes de 30 nós tínhamos aquilo que a gente aprende, e eu não gosto dessa definição, que é a chamada República do Café com Leite, ou República Velha. Temos a Revolução de 30, Vargas teria que entregar o poder em 34, não entrega, dá um golpe dentro do golpe. 37, nós temos a instauração do Estado Novo, que vai até 45. 45 ele entrega o poder para o General Dutra, e depois nós temos uma breve sucessão, depois posterior vem JK, depois nós temos Jango, e depois nós já temos Castelo Branco e o período militar. Então, se nós entrarmos na ideia de debater os problemas da educação brasileira, a gente poderia ampliar a discussão para metade de um século. Então, os problemas da educação brasileira, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, eles não surgiram com Paulo Freire. Não foi Paulo Freire que nasceu e a educação brasileira começou a piorar. Na verdade, o que nós já tínhamos é um aparelho de Estado que possibilita com que o homem, como Paulo Freire,
consiga exercer, desenvolver, enfim, ou aparelhar o próprio Estado de uma maneira indireta ou intelectualmente direta, enfim. Este aparelho vigente, pensemos assim, do que vale, vou dar um exemplo, do que vale o Bolsonaro, por exemplo, escolher um bom ministro da educação, se daqui a 4 anos ele pode perder a eleição e entrar outro no lugar. Ou seja, você tem um Estado refém e não há um meio de proteção para, de fato, as escolas, o ensino, a LDB, essas leis, parâmetros curriculares, etc. Nesse sentido, quando o Ministério retoma, o Ministério da Educação no Brasil foi pensado, nós temos homens que até tinham boa intenção, se nós ampliarmos a leitura sobre suas biografias, como, por exemplo, Gustavo Capanema, e que tem discursos dele dizendo que o Ministério da Educação foi pensado para criar um homem novo. Não sei se vocês um dia já leram a obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Nós sabemos muito bem que o homem ele não é necessariamente uma máquina, eu não consigo programar o homem e extirpar o mal dele. Todos nós, cito por exemplo Albert Camus, todos nós portamos em alguma medida a peste, ou seja, nós temos defeitos, misérias e etc. Nesse sentido, eu não consigo programar uma pessoa para que ela passe a ser necessariamente boa, ou o brasileiro ideal, etc. A dificuldade do professor e o mérito do bom professor é justamente amalgamar aquele espaço complexo entre pessoas que têm diferentes linhas de enxergar a sociedade, de responder a certos estímulos, etc. Pois bem, o Ministério da Educação ele foi pensado para criar um tipo de brasileiro ideal. Ele nasce assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque li as fontes, porque vocês conseguem, por exemplo, acessar discursos de Gustavo Capanema, do próprio Vargas, a maneira como ele foi pensado. A partir do Ministério, nós temos o surgimento, por exemplo, de uma lei de diretriz e base da educação, que basicamente serve, em poucas palavras, para tornar a educação legítima no Brasil. Vejam isso. Você precisa seguir, para que de fato ela seja legítima, uma cartilha. Esta cartilha ela antecede o poder das escolas. Ela é algo perene, ela acompanha diferentes tempos. A LDB, durante o período Vargas, ela tocava especificamente as escolas, e a partir do período militar ela foi ampliada e chegou às universidades. Então vejam como as coisas são complexas. Você tinha um aparelho de Estado que já funcionava com uma certa força tirânica dentro do ambiente escolar, e 30, 40 anos depois, este mesmo aparelho de Estado ele é ampliado e chega às universidades. Nesse sentido, nós estamos antecedendo ao que hoje nós aprendemos sobre doutrinação dentro dos espaços universitários, dentro do espaço escolar. Nós temos aqui a discussão, em um primeiro momento, sobre o aparelho de Estado, como ele foi configurado. Paulo Freire, ele surge na história brasileira na década de 60, e ele é descoberto por Darcy Ribeiro, que tinha um trabalho de influência dentro do meio de educação no governo João Goulart. João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, foi um ministro impopular, teve propostas questionáveis ao seu tempo, que foram de fato questionadas já enquanto ministro, aumento do salário de uma maneira vertiginosa, tentou implodir sindicatos, tentou criar cisões dentro das pastas militares. Enfim, já como ministro do Trabalho ele tinha uma atuação que 30 anos depois houve uma resposta. Então o que temos é um influxo de respostas, de pesos e medidas, enfim, ao período Vargas, inclusive ao surgimento de Paulo Freire, sendo ele diretamente alguém que foi convidado por João Goulart. O que nós temos é Paulo Freire ocupando um posto que é uma sequência do Estado brasileiro apresentado até aquele momento. Ainda hoje precisamos, enquanto Brasil, de fato enterrar Getúlio Vargas, uma vez que se nós ampliássemos a discussão aqui não apenas para as áreas da educação, nós falaríamos de trabalho, por exemplo, falaríamos de, até pouco tempo atrás, imposto sindical. Nós temos uma série de tentáculos que tocam especificamente este período. Nesse sentido, então, retomo, Paulo Freire ele surge na política brasileira, no cenário político brasileiro, na década de 60, e ele desenvolveu um método pedagógico de alfabetização de adultos, e que obteve resultados bem expressivos. O problema, e começando exatamente a exposição agora, é que Paulo Freire ele instrumentaliza a pedagogia. Ou seja, pensemos assim, para começar a conversa técnica sobre ele. Eu dou aula para adultos e estes adultos são pescadores.
eu pego objetos de trabalho, exemplo, vara, rede, mar, enfim, e a partir desses objetos eu vou tornando a alfabetização um meio de conscientização social. Ou seja, esta ideia da leitura de mundo, ela tinha um fim, que é apresentar de maneira intencionada uma forma de você ter consciência social. Pensemos assim, se você nasce muito pobre, você tem várias possibilidades de ter a consciência social. Você pode buscar, por exemplo, a consciência social querendo aprender latim, nada lhe impede. Você é um ser humano, você tem condições, você pode se espelhar, por exemplo, em Machado de Assis, que é um exemplo que eu gosto de dar, porque ele é nosso autor sui generis. Machado de Assis, para quem não sabe, nasceu muito pobre, ele era mulato, em tempo que o Brasil ainda tinha escravidão, nasceu no Morro do Livramento, e ele descia no Morro do Livramento até o que hoje, basicamente, se consolida como o Real Gabinete Português de Leitura, para se autoalfabetizar. Poderia ser assim. Ou seja, há uma consciência social em Machado de Assis. E não foi o único. Nós temos Lima Barreto, por exemplo, que tinha uma visão social completamente diferente de Machado de Assis, mas que passou por intempéries parecidas e que também teve a sua consciência social desenvolvida para outro fim. Inclusive o mesmo Lima Barreto, que em seus diários dizia que a escravidão no Brasil não era tão ruim como muitas vezes se imaginava. Ou seja, nós estávamos respondendo a escravidão, evidentemente ele sofreu muito com ela, mas o que ele queria dizer era uma comparação com outros países que de fato viveram a segregação, não uma escravidão social como o nosso. Fecho parênteses, retomo. Para Paulo Freire, portanto, a consciência social, ela ignora elementos como o de Machado de Assis, essa biografia, e ergue a um outro status a ideia do pobre como instrumento, como massa. Reduz a individualidade, Machado de Assis, portanto, é um indivíduo, reduzo ele para a ideia da consciência da massa. Os meus alunos, eles deixam de ser, de fato, especificidades, e eles passam a ser um congregado, um aglomerado de pessoas que devem buscar um certo fim. Nesse sentido, a alfabetização de adultos no que envolvia a leitura, ela obteve resultados bem expressivos. Ele conseguiu, de fato, em 40 dias, apresentar algum vocabulário razoável para estes alunos. Isto despertou a curiosidade de Darcy Ribeiro, de João Goulart, e Paulo Freire foi incorporado ao governo pré-período militar. Nesse sentido, quando acontece 64, com Castelo Branco, e quando entra o período militar na história brasileira, Paulo Freire, ele, logo imediatamente, ele já é censurado, e ele vive fora do Brasil até, eu gosto de brincar assim, até os 49 do segundo tempo. Ou seja, ele fez parte da última leva de homens que retornaram ao Brasil, só foi basicamente assim, rivalizando ali com Brizola, que foi de fato o grande opositor do período, talvez o último homem que os militares aceitaram receber aqui. Paulo Freire fazia parte da chamada lista negra, ou seja, aquele homem que eles entendiam de fato como sendo perigoso, subversivo. E por quê? Porque fizeram uma leitura adequada de que a sua pedagogia ela tinha um fim, que era uma consciência, que daqui a pouco eu vou abordar um pouco mais, que era uma consciência de classe, menos uma consciência de saberes. Para um país como o nosso, e Paulo Freire fez a leitura correta, que tem um número expressivo de analfabetos, e na época tinha um número expressivo ainda mais agressivo do que o de hoje, você buscar esta autoalfabetização, fomentá-la a partir de um processo de consciência, você conseguiria de fato criar uma certa ebulição social. Era possível. O Brasil até hoje, cabe o adendo, é um país sem saneamento básico pleno. O Brasil até hoje é um país com uma série de problemas das mais variadas ordens. Então o Brasil é um país muito fácil para discursos demagógicos. É fácil você, por exemplo, apresentar certas realidades que de fato as pessoas experienciam e instrumentalizá-las a partir daquela realidade. Isso é muito fácil. Nesse sentido, Paulo Freire, portanto, exilado, fica seus 20 anos fora e começa a desenvolver uma carreira internacional. Esta carreira internacional fez dele um homem importante para o Unesco e para o Conselho Mundial de Igrejas. E a partir disso ele vai ter experienciado diferentes realidades pedagógicas, como por exemplo Guiné-Bissau, países da África, e algum contato acadêmico com países como Suíça, Estados Unidos, Chile, enfim. Pois bem,
aqui nós tivemos uma certa biografia intelectual. Paulo Freire volta, chega ao Brasil, no aeroporto de Viracopos, é uma catarse, não foi o Bolsonaro que inaugurou a catarse no aeroporto, Paulo Freire conseguiu fazer isso, desceu em Campinas, no Viracopos, recebido por Fernando Henrique Cardoso, eles eram muito amigos. Nesse sentido, depois Paulo Freire, junto com outros intelectuais, ajudou na fundação do PT. Ele fez parte, não, por exemplo, como a Elis Regina, o Sérgio Buarque de Holanda, que basicamente assinaram o papel de fundação. Ele não, ele pensou de fato a estrutura pedagógica do PT, tanto que se o Lula tivesse vencido o Collor, isso é fonte primária, Paulo Freire teria sido o ministro da Educação do Brasil naquele momento. Paulo Freire depois, ele entra como secretário de Educação da Prefeitura de Luiz Erundina e fica 2 anos, solicita a sua retirada e ele é sucedido por Mário Sérgio Cortella, que é uma figura que talvez vocês conheçam. Nesse sentido, Mário Sérgio Cortella foi o discípulo direto de Paulo Freire e é uma figura familiar. Então, nesse sentido, o que tivemos foi em Paulo Freire uma figura atuante dentro dos meios políticos, sociais, históricos, e que fez uma leitura pedagógica que partia da realidade de um país como o nosso, com problemas evidentes, e a partir desses problemas ele solicitava, ou até mesmo impunha, a ideia da instrumentalização, como disse. Pois bem, Paulo Freire morre em 97, nós temos uma mudança na LDB em 96, e esta mudança da LDB, ela vem acompanhada de uma reconfiguração pedagógica que eu gosto de sublinhar com os PCNs. Os PCNs, que são basicamente aquilo que corresponde a como o ensino deve ser desenvolvido, é quando a escola passa a querer também educar, conscientizar. Nós temos, por exemplo, a destruição, pelo menos na minha visão, das competências das diferentes disciplinas. Exemplo, é história. Eu quero ensinar a Revolução Francesa, ao invés de ensinar o fato histórico, narrando, por exemplo, a ascensão de Robespierre, a ascensão dessa nova classe, a guilhotina de Luís XVI, eu preciso apresentar ali também elementos éticos de consciência social, o que isso tem em relação com os nossos dias. O totalitarismo eu consigo fazer um gancho e, no caso, verborragia é algo que cabe muito bem dentro da história, e nesse sentido você consegue fazer pontes das mais variadas. Eu peguei só um exemplo. Se eu quiser ensinar, por exemplo, o período militar no Brasil, que é um tema bem mais próximo, bem mais palpável, eu consigo, a partir disso, apresentar uma realidade. Ou seja, as escolas possuem uma ferramenta que são os PCNs. Os PCNs, esses parâmetros curriculares nacionais, eles seguem exatamente este desenvolvimento. A biologia, por exemplo, ela deve ensinar. Ela deve, por exemplo, nos tempos de hoje, ampliar a discussão sobre gênero, sem dúvida alguma. A história deve ensinar competências éticas, como disse, e assim segue. A língua portuguesa, por exemplo, deve ter os seus meios facilitados, e assim a gente vai ampliando para todos os tipos de exemplo. Então, o que acontece? As escolas, elas possuem, e isso é sempre bom que os pais leiam antes de colocar os filhos dentro dos ambientes de escola, as escolas possuem o seu plano pedagógico. E dentro do seu plano pedagógico, nós temos a relação bem clara, muito obrigado, a relação bem clara como a escola dialoga com esses PCNs. Nesse sentido, então, temos em Paulo Freire uma influência pedagógica direta no que toca especificamente os PCNs, uma vez que a LDB o antecede. O que vimos até aqui, que é para ficar bem didático. No primeiro momento, uma certa cronologia de como surge o aparelho de Estado que hoje a gente conhece como Ministério da Educação e qual o seu problema. Vamos pensar assim, e eu vou usar o Assis Brasil, que foi teórico do presidencialismo, talvez o melhor. Assis Brasil, presidencialista convicto, ele apresentava que um dos limitadores do presidencialismo era o fato de que era um poder, de que você precisava ter algo que o antecede. Exemplo, pensemos assim, digamos que eu como presidente, a partir de certos meios, eu consiga organizar um plebiscito para legitimar o assassinato, um exemplo. Isso sabemos, é ruim. 51% da população brasileira dizer que o assassinato é bom, isso não faz o assassinato algo ruim, algo bom, desculpa. Então, nesse sentido, o Brasil defendia que o presidencialismo tinha como limite a dificuldade de preservar coisas que antecedem o sistema político e tocam especificamente no ser humano. Então, neste caso,
o que temos? Nós temos, no surgimento do Ministério da Educação, algo bastante problemático, que é a dificuldade de você conseguir preservar, de fato, o ambiente de ensino de uma maneira temporal. Eu não consigo, por exemplo, defender o Ministério da Educação porque ele agrada o meu tempo. Isso é algo muito volátil, você não tem, de fato, uma forma de organizar. Ah, mas eu lembro que na década de 50, 60, cantávamos o hino antes de iniciar as aulas, etc. Bom, isso na década de 60. Mantém-se isso, década de 80 você já passa por outro processo. 2010, outro processo, e assim no salto de décadas. Então existe algo que é o que eu defendo, que é a liberdade de cátedra. Exemplo, uma escola luterana, uma escola católica, a escola tida como pública, elas precisam ter as possibilidades de ensinar como de fato entendem, como visão de mundo, e os pais podendo dialogar com isso. Acontece aqui, acredito que vocês basicamente fazem parte da Escola do Rosário, Paulo Freire ele foi um difusor da teologia da libertação e nós temos uma relação direta com os meios maristas, franciscanos, lasallistas e etc. Então Paulo Freire não foi um homem ingênuo, ele não teve nenhuma dificuldade em apresentar, ou mais do que isso, de ser acolhido nos mais variados espaços, uma vez que ele foi um intelectual da teologia da libertação no Brasil. Ele não foi alguém que foi associado ao grupo em outro momento. Não, ele foi uma liderança significativa do PT, da disseminação da teologia da libertação, da ressignificação da LDB, dos PCNs contemporâneos, etc. Pois bem, mas qual é o problema, além do que você já disse, de Paulo Freire ser ensinado nos espaços escolares? Aí nós temos vários. Primeiro retomo aquele recorte histórico lá no século XVIII. Nós tínhamos ali então 3 classes, entra a quarta, a burguesia, e a partir da burguesia nós temos uma ramificação, e esta ramificação foi sendo acentuada ao longo da história com a Revolução Industrial e com suas outras revoluções que vieram na sequência. Por exemplo, para a leitura sociológica que Marx fez de seu tempo, no século XIX, para, por exemplo, a sociedade do Facebook, nós temos um salto, ou seja, há um esgotamento daquela própria filosofia dentro do recorte dos meios e modos de produção que o tempo permitia. Neste sentido, como há um esgotamento, e o esgotamento que ele mesmo preveu do marxismo enquanto campo teórico, nós temos as linhas chamadas neomarxistas que vão tentar aplicar o mesmo sentido marxista, ou seja, resolver a dialética humana a partir de entendimentos sobre trabalho, produção e cultura, dentro de outros recortes. Exemplo, se eu for trazer Gramsci, Paulo Freire, Marcuse, Sartre, eu pego esses 4 autores e eu trabalho dentro de como eles analisaram a sociedade e eu vou perceber o que esses recortes neomarxistas aplicados em outras soluções. No caso, especificamente, Paulo Freire, o que temos? Vamos pensar assim, de maneira simplificada. Marx pregava, em um certo momento de sua vida intelectual, a luta de classes. Conceito este que é bem popular, até a pessoa que nunca leu Marx já ouviu falar nisso, pelo menos uma vez ou outra, nem que seja de passagem. Nesse sentido, vamos pensar na luta de classes, só para ficar didático. Nós temos conflitos. Dentro de um espaço de sala de aula, nós temos vários desses conflitos. Nós temos o aluno que é muito bagunceiro, o aluno que é mais dedicado, o aluno que tem os pais presentes, que estão ali, que cobram a lição, o outro que a escola basicamente é o depósito para que aquele aluno seja jogado. Enfim, nós temos várias contradições dentro daquele espaço. Nesse sentido, a sala de aula ela serve como representação, em uma certa medida, na visão de Paulo Freire, eu estou explicando aqui para ficar didático, como uma representação da própria sociedade como um todo. Sendo ele neomarxista, o que ele entende? Se aqui é a representação da sociedade como um todo, dentro deste fragmento, eu vou, dentro da sala de aula, resolver ou instrumentalizar estas pessoas para que elas sejam, de fato, canais de transmissão de uma nova consciência. Tanto é que, por exemplo, Paulo Freire pregava que o pai e a mãe, eles não eram necessariamente pai e mãe, mas basicamente assessor e assessora do filho. Pregava que o filho deveria romper com o hospedeiro que o pai e a mãe deixavam. Pregava, por exemplo, que a consciência alienante burguesa. O que seria uma consciência alienante burguesa para Paulo Freire? Digamos assim que o seu filho goste
e seria muito bonito se isso acontecesse, gosta de Beethoven, ao invés de gostar da Anitta. Nesse sentido, para Paulo Freire, isso representa de fato uma consciência burguesa. E ele cita nominalmente Beethoven, mais de uma vez. Ele tinha uma implicância com Beethoven bem acentuada. Não sei porquê. Mas, nesse sentido, você trabalha com uma ideia de consciência social a partir de um certo recorte, um recorte premeditado. Se eu sou professor, um exemplo, e dou aula em uma comunidade do Rio de Janeiro, uma favela, vou lá no Morro da Mangueira, dou aula lá. Ou seja, eu tenho ali um espaço para pegar estes alunos e ao invés de citar o exemplo de Machado de Assis, eu cito o quê? Exatamente aquela realidade, instrumentalizo aquilo e crio um ambiente de insatisfação que não é só social, mas também existencial. E por isso eu tenho uma premissa que justifica a revolução, por isso que muitas vezes os alunos usam e defendem certas situações como se estivessem falando da sua própria existência, como se a sua vida dependesse daquilo. Ademais, o que é importante que se diga? Exemplo, se o mesmo aluno do Morro da Mangueira gostasse de Beethoven, o citado Beethoven, Paulo Freire defende, eu fundamento isso, que este aluno ele deve ter esta consciência burguesa, este hospedeiro, despejado de seu corpo, uma vez que ele estava fora da sua zona de entendimento social, ou seja, ele está deslocado da sua própria realidade. Ou seja, o que nós temos aqui é a restrição máxima da possibilidade de uma pessoa conseguir ter autonomia sobre os seus próprios gostos. Clausura pedagógica e até mesmo assim, a clausura tem algo muito bonito, né? Um bunker, né? Um campo de concentração, e nesse sentido. Ainda, o que é importante que se entenda, então, para fixar, nós temos, assim, cronologicamente, século XVIII entra uma nova classe, essa classe é a burguesia, repetir isso. Durante todo o século XIX, nós vamos ter outros modos de produção, usando a mesma linguagem marxista. A partir desses modos de produção, nós temos um intelectual que passa a pensar ele e vai, a partir dos modos de produção, apresentar uma solução para aquilo que é inescapável da condição humana, ou seja, o homem, seus conflitos, sua relação com o mal. Pois o marxismo ele não é necessariamente uma filosofia econômica, ainda que tenha recortes dentro desse campo, mas ele basicamente parte da economia para tentar remodelar o próprio homem. A partir de Marx, nós temos aquilo que William Bendah definiu, que é a traição dos intelectuais, que é quando os intelectuais deixam de fato de analisar os fenômenos e eles passam, a partir dos fenômenos, a querer atuar na própria realidade. Ou seja, exemplo, eu poderia pegar aquele mesmo elemento lá no Morro da Mangueira e eu, ao invés de ensinar, ao invés de refletir com eles, inclusive as suas próprias intempéries, eu passo para, a partir deles, fazer o quê? A atuação na sociedade dentro da minha visão. Ou seja, eu perverto a missão do intelectual. O intelectual ele tem uma relação direta com uma cronologia que ele substitui aquele papel que outrora era ocupado pelos teólogos, principalmente pelo clero. Nós tínhamos, pelo menos até início de século XVI, um papel predominante não é algo ruim, predominante de que o saber ele estava sendo desenvolvido dentro dessas cátedras. A partir desse processo, nós vamos tendo um mundo cada vez mais globalizado, que é um mérito maravilhoso de Portugal. Portugal globalizou o mundo. Nós tínhamos, por exemplo, uma maneira uniforme de ver, pensar e etc. na Ásia, aqui no Brasil e, por exemplo, na própria Europa ibérica. Então, nesse sentido, com o mundo cada vez mais globalizado, as coisas cada vez mais complexas, com o advento, por exemplo, do Renascimento, o mundo e os intelectuais vão ascendendo e o clero vai decaindo. E neste processo de contrapesos, nós vamos ter o surgimento no século XVIII, XIX, XX e XXI, não para de ser fabricado, dos intelectuais traidores, que, repito, são aqueles que querem atuar, resolver os problemas do tempo ao invés de analisá-los. Pensemos assim, eu não proponho nenhuma solução para a educação brasileira, certo? Eu analisei o problema, o descrevo. Eu não estou dizendo como é, ok, eu defendo isso de fato, que o Ministério da Educação deve ser extinguido para ontem. Eu defendo isso. Agora, o que fazer no lugar? Aí cabe uma reflexão. Aí é outro processo, certo? Então tem uma diferença aí. Eu poderia, por exemplo, com as minhas visões de mundo, tentar adaptar todas as pessoas dentro dessa mesma visão. Ou seja, o que eu estaria fazendo? Uma traição. Pois bem, retomando lá
A ascensão dessa nova classe, repito, século XIX, Revolução Industrial, modos de produção, etc. O marxismo se esgota, nós temos os neomarxistas, que vão pegar o recorte dialético, o que é o recorte dialético, contradições, e vão aplicar em diferentes lugares. Paulo Freire vai ser o neomarxista que vai aplicar isso em sala de aula. Se um aluno é bolsista, por exemplo, dentro da escola do Rosário, ele serve para um determinado fim, para uma determinada pauta. O outro que é filho da funcionária, para uma determinada pauta. O outro lá, por exemplo, que talvez tenha um comportamento homossexual para um outro fim. E você vai, ao invés de enxergar necessariamente o aluno, você enxerga agentes. E dentro desses agentes, eles cumprem um papel definidor em sala de aula. Nesse sentido, deixando um pouco mais Paulo Freire falar, nós temos algumas situações que são bem drásticas e que só por elas ele já não deveria ser nunca levado a sério como intelectual. Mas como eu estudei, eu tento descrevê-lo antes de mais ou menos apelar. Porque, exemplo, um homem que defendeu o genocídio, eu particularmente acho uma barbárie. Exemplo, uma pessoa defende o genocídio. Por que eu vou debater com uma pessoa que defende o genocídio? Se eu debato com ela, eu já estou tornando aquele objeto algo legítimo. Eu não estou debatendo sobre como a pessoa encara o Estado, o tamanho do Estado. Eu estou debatendo com alguém que disse. Essa frase, ela é maravilhosa. Eu já repeti umas 100 vezes, peço desculpas. 100, acho que só nesse mês. A revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la, prestem atenção, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Vamos repetir. A revolução é biófila, ou seja, ela tem a capacidade de criar vida. Aí ele mesmo sublinha, coloca ali no oposto. É criadora de vida. Ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Isso aqui está na Pedagogia do Oprimido, na página 233. Certo? Pedagogia do Oprimido é a obra, não é a melhor, tecnicamente falando, a melhor para entender o pensamento pedagógico de Paulo Freire, na minha visão, Pedagogia da Autonomia, mas Pedagogia do Oprimido é talvez a sua obra, sem dúvida alguma, a mais panfletária. Paulo Freire ele morreu em 97 e ele teve tempo, Pedagogia do Oprimido foi escrito na década de 60, ele teve tempo, como outros, o próprio Gabeira, o Ferreira Goulart, nosso grande poeta, que, olha, errei, achei, acreditei naquilo, me arrependo, faz parte da vida. Quem aqui nunca fez bobagens, não é verdade? Vários. Eu, por exemplo, já fui bem de esquerda. Então, nesse sentido, é inescapável, está na nossa condição. Então, nesse fato, o que tivemos aqui para iniciar a nossa conversa é o fato de que ele acreditava que era possível defender o genocídio, porque é isso que ele está pregando. Mais adiante, só para não deixar passar. Na verdade, é uma seleção natural forçada que ele defende. Tu mata aqueles que não concordam contigo e deixa vivos aqueles que se alinham. Isso. É isso. Então, assim, só para... Seleção artificial. Só para botar assim uma menção aqui, que eu citei Beethoven, né? Aí eu passei aqui, eu não vou falar do Beethoven de novo. Quanto mais podiam ver Beethoven, qualquer restrição a tudo isto, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência a seu direito de pessoa. Vamos lá, entenderam, né? Então, ó, quanto mais podiam ver Beethoven, avança um pouquinho, em nome do direito de todos, avança um pouquinho, lhes parece uma profunda violação a seu direito de pessoa. Direito de pessoa que, na situação anterior, não respeitavam os milhões de pessoas que sofriam e morriam de fome, de dor, de tristeza e de desesperança. Então vamos lá, é que nem aquele exemplo, você quer levar a sua esposa para jantar e você não vai porque tem pessoas que passam fome. São coisas que não se relacionam, certo? É claro que passar por um mendigo e ficar indiferente a isso, você tem que talvez fazer uma avaliação. Mas assim, aqui nós temos uma apelação em poucas palavras. Mas vamos lá. Sobre a relação pais e filhos que citei, depois eu vou citar mais algumas menções à barbárie. É só para pegar a menção a pais e filhos. Escreveu Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, da Autonomia, página 103.
não podem nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não o seu. Ou seja, os pais, basicamente, eles já ocuparam seu papel na sociedade e, de fato, o futuro, a transformação, a revolução virá pelos filhos. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. Então, exemplo, os filhos têm a liberdade de, inclusive, de não acertar. Isso aqui é bem abrangente, certo? Ele pode fumar crack, ele pode não acertar. Isso aqui é muito abrangente. Você pode pegar um exemplo absurdo, ou você pode pegar coisas menores, certo? A seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. Isso aqui também é um erro crasso, é um erro lógico, inclusive. A posição da mãe ou do pai, assessor ou assessora do filho ou da filha, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque o seu ponto de vista não foi aceito. Eu, como sou um conservador, eu não consigo entender que, por exemplo, não sou pai ainda, espero ser, de que o meu ponto de vista... Na questão não existe ponto de vista. É uma vida que depende de você. Não existe ponto de vista. Enfim. Pois bem, vamos ao sangue. Nós temos assim, em Paulo Freire apologia às grandes tiranias do século XX, as tiranias de esquerda, como a Revolução Cubana, como a Revolução Soviética. A Revolução Soviética, ele ignora solenemente Stalin, mas não se furta de salientar Lenin. Lenin foi pior que Stalin, ainda que não tenha assinado a caneta para matar. Vou explicar por quê em pouquíssimos minutos. Assim. Nós temos a Revolução Russa, e nós tínhamos 3 leituras de como desenvolver a partir daquela revolução. Ou seja, tem a revolução, a desordem está ali, como pensar de fato o aparelho de Estado. O que Lenin fez? Ele, como de fato era intelectual e conseguia ter uma leitura sociológica de como aparelhar o partido, ele vai fazer assim: nós precisamos, ao invés de classes, defender a força do partido. Ou seja, ele deixa as classes lá e fundamenta a força do partido. Esta fundamentação à força do partido, anos depois, deu a Stalin um aparelho para que ele pudesse ser o genocida que de fato foi. Então, para existir Stalin, precisou que a história fabricasse Lenin. Então, nós temos Lenin, que vai ter fundamentado a ideia do partido, ou seja, aqueles que estão contra o partido, necessariamente não estão correspondendo para o fim soviético. O que Stalin vai ter feito só é, ao invés de olhar do partido para fora, ele vai olhar de Stalin para fora. Por isso que Trotsky, por exemplo, morre a mando de Stalin. Ou seja, ele era um traidor do partido dentro do próprio partido. Fecho aqui o parênteses. Vamos lá. Pois bem, em Paulo Freire, as apologias a tiranos, elas foram comuns, não foram poucas. E eu quero pegar aqui alguma que eu tenha lido menos do que as de sempre. Mas só para não deixar passar, por exemplo, a liderança de Fidel Castro, essa que eu gosto de ler, e de seus companheiros, na época chamados de aventureiros irresponsáveis por muita gente, liderança eminentemente dialógica, se identificou com as massas submetidas a uma total e brutal violência, a da ditadura de Batista. Exigiu testemunho corajoso, a valentia de amar o povo e por ele sacrificar-se. Exigiu testemunho da esperança nunca desfeita, de recomeçar a cada desastre, animados pela vitória que, forjada por eles com o povo, não seria apenas deles, mas deles e do povo, ou deles enquanto povo. Uma outra deserção, uma outra traição, registradas por Guevara nos seus relatos da Guerra Revolucionária, em que se refere às muitas adesões, também eram de ser esperadas. O que ele está fazendo aqui? Está justificando os expurgos, os assassinatos de Guevara. Desta maneira, quando Guevara chama a atenção ao revolucionário para a necessidade de desconfiar sempre, desconfiar do camponês que adere, do guia que indica os caminhos, desconfiar até de sua sombra, não está rompendo
a condição fundamental da teoria da ação dialógica. Está sendo apenas realista. Então vamos lá. Vocês já leram A Revolução dos Bichos, George Orwell? Certo. O que nós temos ali? Tem um hospedeiro, e esse hospedeiro sempre é o outro. Então você tem um fim, você se vê como uma espécie de Moisés, conduzindo o povo para a conclusão. Você é o profeta, você está levando a multidão com você. Neste caso, você tem autoridade de desconfiar de quem não está cumprindo o seu fim de profeta. As pessoas perdem a sua autonomia e você tem o poder de ser realista, mas os outros não podem ser realistas de, por exemplo, contestar a sua própria liderança. Pois aquele que o contesta, de fato, ele está fazendo o quê? Alienando a própria massa. Nesse sentido, ele não só justificou os crimes cometidos ainda no tempo por Che Guevara, como mais do que isso, ele vai ter legitimado o estado de desconfiança que basicamente foi o fundamento para boa parte das mortes ao longo das tentativas de tiranias soviéticas, cubana, etc., ao longo do século XX. Certo? Então ele vai ter justificado o barbarismo de uma maneira mais ampliada. Isto está, só para não deixar passar, na pedagogia do oprimido, novamente. Ainda, só para ficar com mais uma de Guevara. Opa, com licença um minutinho. Veja-se como líder como Guevara, que não subiu a serra como Fidel e seus companheiros, à maneira de um jovem frustrado, em busca de aventuras, reconhece que a sua, aspas, comunhão com o povo, deixou de ser teoria para converter-se em parte definitiva de nosso ser. Aí fecha aspas. Até no seu estilo inconfundível de narrar os momentos da sua e da experiência dos seus companheiros, de falar de seus encontros com camponeses, leais e humildes, numa linguagem às vezes quase evangélica. Se vocês já escutaram um discurso de Guevara na ONU, acho que o evangélico está longe. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Daí a força de seu testemunho tão ardente. Então, para finalizar, talvez vocês queiram fazer perguntas. Acho que eu já mencionei o que entendo como suficiente. O que temos aqui para amalgamar o que foi dito. Primeiro, Paulo Freire fez parte do movimento chamado de neomarxistas, que basicamente interpretam Marx e muitas vezes o reinterpretam e na verdade nem o seguem mais. Então é um movimento bem complexo, denso. Ponto. Questão 2. O que temos em Paulo Freire? Um homem que enxergava o espaço de sala de aula como espaço de contradição. Ao invés de opressor, oprimido, patrão, empregado, nós temos ali o espaço de sala de aula com essa dialética, com esses confrontos. Ponto 3. Nós temos um aparelho de Estado que é anterior a ele. Ou seja, você tem tudo pronto. Exemplo, pensemos. Nós temos a Constituição de 88. Saímos agora de um governo basicamente da base do PT, certo? O PT não precisou de uma nova Constituição para aparelhar o Estado, para fazer de fato o que fez, certo? Você já tem a cama pronta, a cama, o colchão, o travesseiro, é só deitar. Ponto 4. Em Paulo Freire nós temos alguém que serviu como base para os PCNs, para, por exemplo, a LDB contemporânea, e basicamente é um intelectual que tem uma relação direta, por exemplo, e eu estou vendo nas redes toda uma repercussão, como todo ano acontece, com o Enem. O que tem no Enem não foge muito daquilo que basicamente ele pensou. Ademais, ponto 5, o que é importante? Enquanto pais, não sei se todos aqui têm filhos na escola, etc., se são pais da mesma escola, enfim, eu vim aqui, estou muito feliz de estar aqui, mas o que deixo é, de fato, PCN, os projetos, os PPPs das escolas, enfim, isso é bem importante que vocês de fato tomem propriedade. E é um dos grandes problemas exatamente isso, porque existe um certo estelionato pedagógico, porque a gente, enquanto pais, ou até mesmo enquanto alunos, a gente para em certas instituições acreditando, por exemplo, que o modelo a ser ensinado numa escola católica será a Imaculada Virgem Maria, e de fato o que a gente tem é este tipo de pensamento. Então as coisas nem sempre dialogam.
Ainda, por fim, o que é importante, nem todo professor é um doutrinador, isso é importante que se diga, certo? Então, às vezes, alguns são só burros mesmo, então assim, não tem, certo, é fato, e a palavra ela é bem coloquial porque é de fato. A média de leitura dos professores hoje no Brasil, de mais de 50%, ela é inferior a 2 livros por ano, certo? 2 livros por ano. Então, assim, a média de leitura dos professores, o modo como os professores ensinam, é algo que merece toda uma discussão que aqui não é necessariamente o lugar mais apropriado. Mas recomendo que a gente amplie sempre essa leitura sobre a forma como a pedagogia brasileira está configurada, não apenas no efêmero, não só em 2018, mas assim, pensando a longo prazo, porque um dia teremos netos, porque temos os nossos irmãos de pátria, porque temos, enfim, uma série de coisas a serem pensadas. Então, repito, porque eu só, na verdade, adiciono um comentário quando eu disse que nem todo professor é doutrinador, pois alguns, de fato, só repetem certos chavões e outros, basicamente, acreditam naquilo que aprenderam ao longo do tempo de universidade, pois, durante a universidade, você é capaz de ter se graduado sem ter lido uma obra completa do autor que a embasa. Exemplo, você começa no curso de História, de Pedagogia, no curso que for, o professor te apresenta um polígrafo, outro polígrafo, e no fundo você leu até bastante coisa, mas não tem propriedade sobre nada, você não conhece nenhum pensamento. Só para não deixar passar, como é que basicamente eu pensei a obra e como é que eu me aproximei de Paulo Freire em 2012, no tempo de início ali, segundo, terceiro semestre, eu vi que ele era muito citado, principalmente naquelas cadeiras em comum entre as humanidades, e a pedagogia entrava. Sem querer ofender nenhuma pedagoga, mas me chamava a atenção que era um certo atraso mental de algumas das minhas colegas, que basicamente nessas aulas gostavam de recortar. Eu lembro que na época eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de tarde e de noite, ia para a faculdade de manhã, morto de cansado e etc. E eu seguia muito o princípio do Rui Barbosa, que era dormir 3 horas e estudar o resto. Então eu sempre estava com muito sono. E aí eu chegava na aula e tinha que fazer umas dinâmicas, e uma delas era, por exemplo, amarrar um balão no pé e sair correndo, assim, para estourar o balão, etc. Porque isso aí tu iria, teoricamente, aplicar com seus alunos. E aquilo ali chamava muito a minha atenção, que eu sentia como um atraso mental daquelas cadeiras, e como, por exemplo, de achar aquilo ali válido. Pois pensemos só na realidade, você está lidando com 30 jovens, crianças, você colocar todo mundo para correr atrás do estourar o balão. Veja se depois você vai conseguir fazê-lo sentar. Certo? Então, assim, eu achava aquilo ali, assim, uma tolice. E já com aquele mau humor de, meu Deus, estou podre de cansado, ele tem que estar aqui ainda para ficar fazendo isso, mas tem que ir lá marcar presença. Eu quis me apropriar de pedagogos que norteavam o curso de pedagogia em si. Então, o que fiz? Eu comecei a dedicar um tempo dos meus estudos para estudar aqueles que embasavam a pedagogia. Então eu entrei para ver direitinho os intelectuais que ficavam embasando o curso de pedagogia, saí um pouquinho da história e aí comecei a estudar Paulo Freire. E Paulo Freire eu comecei a estudá-lo sem nenhum resultado prévio. Eu não comecei a estudá-lo já tendo uma conclusão estabelecida. Exemplo, já não concordo com a minha visão de mundo, eu vou estudá-lo para destruí-lo, não. Tanto é que o próprio livro Desconstruindo Paulo Freire, quanto cursos e coisas que basicamente eu ministro sobre esse tema, foram pensados e foram desenvolvidos a partir do que eu sempre entendi, entendo até hoje, que era uma desqualificação no campo crítico. Ou seja, não adianta você criticar Paulo Freire sem ter lido absolutamente nada. Exemplo, você está em um debate e você diz, ele não vale nada porque ele fundou o PT. Ele fundou o PT, tá, mas e aí, comprove isso. Por que de fato isso é ruim? Tem argumentos, ele defendeu o genocídio, tá, mas e o que mais? Porque o seu método é inaplicável. Você precisa tornar a discussão mais robusta. E eu comecei de fato a estudá-lo, detectando que as manifestações críticas a ele eu achava insuficientes, aí resolvi de fato colocar o meu pescoço na guilhotina. Então, basicamente é isso, agradeço e fico à disposição caso queiram fazer perguntas, enfim, estou à disposição.